Pastor Samuel Ferreira, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Pastor Dilma dos Santos, secretário da nossa igreja no estado, presidente da igreja em Piracicaba. Ótimo, é um prazer em conhecê-lo. Pastor Samuel Ferreira, o senhor se considera um homem criativo? Eu acho que criativo dependeria do ponto de vista do que a gente teria que delimitar o que é a palavra criatividade, né? Eu creio que eu sou uma pessoa que tenho boas ideias e que sou auxiliado por uma equipe muito grande, né? Agora, a criatividade, vamos dizer que criar como atividade ou criar coisas novas, eu acho que isso é muito do pastor que tem que todo dia se superar. Então, ele às vezes tem que ser criativo sem abrir mão de ser conservador. E aí é algo difícil, porque ser criativo nos dias de hoje pode ser quase um pouco, no excesso da criatividade, se tornar um pouco herético, né? Sim, sim. Mas até mesmo a forma que o senhor prega, a forma que o senhor, quando o senhor está ali, a rapidez no raciocínio que o senhor tem para trabalhar com as palavras, isso pode-se dizer que é uma criatividade, não é? Não é um perfil criativo? Eu acho que é carisma de Deus, dom de Deus. Dom de Deus. Porque Deus sabe disso, e quem trabalha comigo muito mais de perto sabe, a gente literalmente não pensa. Eu me preparo muito para pregar, uso esboço. Já tive um período na vida que tinha vergonha de dizer que usava esboço, né? Hoje em dia eu uso um esboço desse tamanho, põe na frente para o Brasil inteiro ver, não tem como esconder, né? É claro que o esboço é uma referência, você estuda demais e marca alguns pontos. Tanto é que às vezes eu fico mudando 3, 4, 5 páginas porque eu já não as leio mais porque está marcado. Agora, eu sempre procuro, Plínio, usar uma coisa. Tinha um professor meu, ele dizia assim, mais vale um ato de ilustração, 1 quilo de ilustração, que 1 tonelada de explicação. Então, quando eu tento criar, explicar, é no desespero de fazer aquela pessoa que está lá na ponta entender. Que eu acho que se eu entender com simplicidade o que eu mesmo estou falando, eu vou fazer ele entender. E se ele entender, ele vai ser alicerçado de uma forma que vai ser muito difícil ele ser levado pelo vento. Agora, o senhor é um bom observador? Jesus disse assim, por que me chamas bom? Então, eu te dizer assim, eu procuro observar muito. Eu decidi na vida ter algumas palavras-chave, não é? E tentei colocar isso em tudo que eu vivo hoje. Ter calma, ter muita paciência, aprender a arte do silêncio e respeitar o diverso. Estas 4 coisas, que calma, paciência, silêncio e respeito, ela te faz, se você colocar a meta que você precisa levar isso a sério, ela te faz observar um pouco mais, né? E o observar é, além de tudo, procurar num ambiente alguma coisa que me possa ser útil. E, ao mesmo tempo, procurar num ambiente algo que eu não quero. Então, se eu observo alguma coisa que eu não quero de alguém, eu digo assim, eu não quero isso. E ao mesmo tempo, quando eu observo o que eu quero, eu digo, eu vou copiar isso. Eu observo o que lhe apraz, o que lhe agrada. Quais foram os métodos disciplinares que os trouxeram até a presidência da Adebras? Não houveram. Eu te diria assim, eu não sou um homem que sou fruto de um método disciplinar. Eu não tive um método disciplinar e não fui treinado nisso. O que houve foi um chamado de Deus muito, muito, muito latente. Nunca disse não para os meus líderes, nunca, ainda que não os entendesse. Mas nunca disse não para um líder meu. E procurei sempre estar presente em todas as horas. Então, eu sabia assim,
se eu estiver presente todas as horas, um dia vai ter tanta bênção no ambiente que vai sobrar bênção para mim. Mas isso, de certa forma, não é uma certa disciplina, questão da pontualidade, questão da presença, questão do estudo, que o senhor tem doutorado, é um advogado. Isso não levou a quantidade de estudo, do preparo em si, para poder assumir? Não foi uma coisa alinhada à vontade de Deus com o seu trabalho disciplinar? Por aí, por esse prisma, pode até ser. Eu sou uma pessoa, a palavra correta talvez não seja essa, mas eu sou uma pessoa que no decorrer da vida me tornei obstinado. Eu sou obstinado, por exemplo, em que cada culto tem que ser o melhor de todos que eu já fiz. Eu sou obstinado por qualidade. Eu sou obstinado por ter uma equipe que leia completamente os meus olhos e exijo deles o máximo e os trago para a convivência comigo, para que eles justamente entendam isso. Sou obstinado em servir. Sou obstinado em servir. Não importa a localidade, não importa a hora, se eu tiver condições físicas humanas, eu vou estar lá. Quando o físico me negar, é porque daí eu tenho que entender que Deus não quis naquele momento que eu estivesse. Pode ser uma disciplina, num aspecto talvez a grande questão que eu tomei para a minha vida. A disciplina de pensar de que eu só existo porque tem alguém que precisa de mim. E aí eu tenho que viver nesse altruísmo. Eu tenho que entender que quem decidiu ser pastor, quem foi chamado e decidiu aceitar o chamado de ser pastor, não tem vida, não tem privacidade, não, você decidiu e você vai ter que viver isso.